torcedor do Flamengo querendo gravar tudo. Apita, o árbitro termina o jogo. O Flamengo faz história. O Flamengo é tetracampeão da Libertadores da América. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. A primeira vez um time brasileiro alcança essa marca. Tetracampeão da Libertadores da América. É impossível do lado da torcida do Flamengo conter essa emoção. Felipe Luiz, ele vai às lágrimas. Você, torcedor do Flamengo, em todo o Brasil, o Flamengo faz história em Lima, no Peru. Algo incrível acontece nesse gramado. Um raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Foi assim em 2019. E a história se repete em 2025. O torcedor rubro-negro chora, se emociona. Felipe Luiz, tricampeão da Libertadores. 2 como jogador e 1 como técnico. O Flamengo é tetracampeão da Libertadores da América. Que momento, que emoção dentro do Monumental. Jogadores se abraçam. Um time que é praticamente campeão brasileiro. É virtual campeão brasileiro. E agora campeão da Libertadores da América. O choro do garoto no ombro da mãe. E o choro do torcedor rubro-negro em todo o Brasil que está acompanhando na ESPN. Momento realmente de muita emoção para o torcedor do Flamengo. Danilo entrando para a história, assim como o Zico, assim como o Gabigol. Danilo fazendo o gol do mesmo lado onde o Gabigol virou para cima do River Plate. Isso é futebol. Só o futebol explica isso. E o Flamengo é tetracampeão da Libertadores da América. Tetrazinho! É tetra! É tetra! Ganhou o time que foi superior, que em todo jogo buscou mais o gol, que entrou em campo com a sua formação, com a sua estrutura tática, montada pelo Felipe Luiz, que se emocionou e tem que se emocionar, porque ele foi campeão dentro de campo, como jogador, agora é como treinador. Tem uma gestão de elenco, tem uma gestão de grupo. Entra para a história como o Renato Gaúcho, né, que foi jogador e ganhou dentro de campo e ganhou como treinador. Mas entra também o Danilo, porque foi uma escolha dele. Manter o Danilo como zagueiro da equipe, mesmo tendo o Léo Ortiz, que é um baita de um zagueiro, mas que não vinha com ritmo. E essa escolha leva o Flamengo à conquista do tetra. O Danilo, que às vezes é muito contestado, né? Porque não tem a mesma velocidade que antes, mas é um líder, é um cara que tem um posicionamento, que sabe se colocar dentro de campo. E na bola parada foi decisivo. Um jogo muito pegado, um jogo de muita marcação, de muito duelo tático, mas que o Flamengo, mesmo não sendo brilhante, foi o que procurou mais o gol, que teve mais a bola, que trabalhou mais a bola. O Palmeiras foi no desespero, no final do jogo. Aí fez alterações para tentar, muito em bola aérea, muito em ligação direta, mas não com a bola no chão. O Flamengo colocou a bola no chão. Teve no maior parte do tempo a bola, a posse de bola, o trabalho de bola. Então é um time que sai do time. Arrascaeta e Bruno Henrique são históricos, porque o treinador sabe o que ele tinha que fazer para manter o resultado. Entra o Cebolinha, que entra muito bem, que pedia passagem. Entra Luiz Araújo, que é um jogador fundamental, importante para o elenco e para o sistema do Felipe Luiz. Então ganha um time que tem o melhor elenco e que jogou melhor toda a competição. Lágrimas escorrendo aqui de alegria e de tristeza. O Flaco Lopes está aí. Paulo Calçade, Flamengo tetracampeão. Flamengo tetracampeão da Libertadores da América. Flaco Lopes, vamos ouvir o Flaco. Infelizmente no nos alcanzó. Ahora queda aceptar.
seguir trabajando y Palmeiras así siempre tiene que luchar por cada título que compite. Esta vez no se pudo, pero vamos a seguir intentando. Obrigado, Flaco! Muito bem, ouvimos o Flaco Lopes, torcedor do Palmeiras, incrédulo acompanhando isso. Bandeira do Uruguai enrolada no Arrascaeta. O choro da torcida e da torcedora palmeirense. E do outro lado, a alegria da torcida do Flamengo, o Carrascal, que está há pouco tempo no Flamengo. E assim é o futebol, o esporte é assim mesmo. Um tem que sair o vencedor. Palmeiras é um grande time, mas quem ganhou o jogo foi o Flamengo dentro dos 90 minutos. E quis o destino que fosse o Danilo, de 34 anos de idade, fazendo o primeiro gol dele na Libertadores da América. E foi o gol do título. Como explicar isso? Só o futebol, hein, professor Calçade? Ah, só futebol. São histórias que o futebol conta. E o Danilo fez um gol em que ele se desvencilhou da marcação, subiu demais, então ele estava sozinho e com uma capacidade de escolher ali a batida de cabeça, né, direcionar bem a bola. É um gol de bola parada que mostra, o gol de bola parada é virtude, não é defeito. E mostra a dificuldade do jogo para se fazer um gol com a bola rolando. E foi a característica desta final da Libertadores. Se você olhar nos números, os números eles entregam o que foi o jogo. Teve uma defesa de goleiro no jogo todo. Uma defesa que foi do Carlos Miguel. O Rossi não fez defesa. Então, é muito difícil você ganhar um jogo sem botar o goleiro adversário para jogar. E o Flamengo conseguiu ainda numa chance rara. Não é que o Flamengo bombardeou e colocou o Carlos Miguel numa situação difícil o tempo todo. Porém, o Flamengo teve uma postura diferente. E todas as posturas são válidas. Não é que um joga certo, o outro errado. A do Palmeiras foi o jogo vertical, esticado. O Alan por dentro perdeu muito da característica dele, porque como o Palmeiras passou mais tempo sem a bola, ele era mais marcador do que um jogador ágil, de velocidade, do 1 contra 1, na bola esticada, no jogo vertical. Isso não aconteceu. Também concordo com o Zinho aqui do meu lado. Eu acho que ele não deveria ter saído, porque ele foi sacrificado. Tudo bem, estava desgastado, mas eu acredito que ele poderia ainda dar muito jogando aberto, como veio jogar o Facundo Torres quando as coisas ficaram bem ruins para o Palmeiras. Aí o Palmeiras se abriu, mas era tarde demais. Durante o tempo todo a posse de bola foi 70-30 para o Flamengo. Só mudou no segundo tempo quando o Flamengo faz o gol. E aí o Palmeiras sobe, o gol do Danilo aos 22 minutos e cresce a posse de bola. E o Flamengo tentando a jogada de velocidade com Cebolinha e com Everton Ribeiro. A postura do Flamengo produziu uma equipe que quis o tempo todo jogar, teve dificuldade com a bola rolando, porque, na minha visão, cometeu um erro. Com muita gente em cima da linha de 5 do Palmeiras e deixou o meio de campo sem trabalhar a bola. O meio de campo que podia ter o Arrascaeta, o Carrascal, trabalhando numa zona intermediária para produzir as jogadas para os atacantes e para eles mesmos. E vamos em frente. Vamos ouvir o Rossi. O que está acontecendo agora por minha cabeça, acho que não tem explicação. Primeiramente, parabenizar todo mundo pelo esforço que o time fez desde o começo até hoje. Lutamos muito para estar aqui e hoje ter conquistado o título. Para nós é muito gratificante. Para nós, para toda essa gente que veio horas e horas, dias e dias para nos apoiar aqui. É isso, minha família, minha esposa, meu filho, minha mãe, meus sogros que conseguiram vir aqui para me apoiar como eles me apoiam desde o primeiro momento. Então, eu acho que é algo que não tem explicação. É algo incrível. E somos campeões e acho que somos os justos merecedores do título, porque somos um grande time, uma grande equipe e hoje ficou demonstrado no campo também. Parabéns, Agustín! Muito obrigado. Muito bem, ouvimos o Rossi. O Rossi que ficou emocionado no final do jogo quando o árbitro apitou. O Rossi ganhando a primeira Libertadores dele, um dos grandes goleiros, um baita de um goleiro.
entrando para a história do Flamengo nesse jogo aqui em Lima, Tetra. E sim, teve participação fundamental. Se a gente pensar que contra o Estudiantes ele foi fundamental na disputa de pênalti, né, que levou o Flamengo a passar de fase. Durante a competição, grandes defesas. É um sério candidato também a ganhar de melhor jogador da Libertadores. Tem alguns destaques o Flamengo, sem dúvida. A gente passa por Arrascaeta, a gente pode passar por Léo Pereira. Enfim, é um time que tem muitas qualidades, né? Um elenco farto. A gente vê essa comemoração muito merecida. E não é o momento ainda de falar dos erros que o Palmeiras cometeu, mas é nítido que para chegar para uma decisão, o Flamengo chegou muito mais inteiro. O Flamengo chegou com muito mais confiança. Além de estar com a mão na taça no Campeonato Brasileiro, e o Maracanã vai ficar pequeno na quarta-feira, Flamengo e Ceará, porque vai comemorar o título da Libertadores com seu torcedor e provavelmente o Campeonato Brasileiro. Isso deu uma moral muito grande para o Flamengo para chegar na grande decisão. Eles vinham oscilando durante essa última temporada. Mas o momento que o Palmeiras chegou foi abaixo. Foi com dúvidas, foi com cobrança e foi com declarações do Abel que também trouxeram uma responsabilidade para esse jogo. E assim mesmo não foi um Palmeiras que ousou, não foi um Palmeiras que buscou o protagonismo. Foi um Palmeiras que tentou anular o adversário. Ou seja, entendeu que do outro lado tinha um time melhor. E por isso o Flamengo venceu. E toda a festa do torcedor do Flamengo a gente vai levando para você até a entrega da taça. Lembrando que tem o Equipe F na sequência para você acompanhar na ESPN. Que sábado do Flamengo! E que trabalho do Felipe Luiz. Pouco mais de um ano no time do Flamengo. Ele já tem uma Copa do Brasil. Já embolsou a Libertadores. É virtual campeão brasileiro. Que trabalho espetacular desse cara chamado Felipe Luiz. O Felipe Luiz, bicampeão da Libertadores como jogador. Ele, pouco mais de um ano, em se tratando de Flamengo, é um dos mais longevos dos últimos anos. Ele derrota o Abel Ferreira, que buscava um tricampeonato. É um trabalho simplesmente fantástico e o Zinho chamava a atenção do Danilo. Foi a opção dele de ter o Danilo na zaga. Claro, por uma situação do Léo Ortiz, mas se ele quisesse, o Léo Ortiz poderia entrar no jogo hoje. Enfim, Felipe Luiz, que trabalho desse ser humano chamado Felipe Luiz, o técnico do Flamengo. Espetacular. Eu vou me despedir daqui que eu vou lá pro campo. Como assim? Você vai embora daqui? Não, eu vou lá pro campo para comemoração. Mas assim, eu quero destacar também no Felipe Luiz que quarta-feira, praticamente o Flamengo tem uma vantagem muito grande. Ganhando, eu acho que ele supera o Jorge Jesus. Agora, Tetra, você, um cara acostumado a grandes decisões. Cara, você é campeão do mundo. Você está acostumado a grandes decisões. Fala pro fã de esporte, pro torcedor do Flamengo que está acompanhando a gente, quem foi o melhor em campo, na tua opinião, no jogo de hoje? Eu vou ficar com o Danilo. Foi um jogo muito equilibrado, de muita marcação, de um Flamengo propondo o jogo e de um Palmeiras tentando anular taticamente, com muita marcação, explorando muito lançamento, muita bola aérea, muita ligação direta. Não funcionou. O Flamengo foi superior, mas não criou grandes chances, como a gente falou. E quem decide o jogo? O Danilo, numa bola parada. Além de, defensivamente, ter feito um bom jogo junto com o Léo Pereira. Então, para mim, Danilo, na final. Muito bem. Agora você vai descer. Cuidado com aquela escada ali que tem... Parece que a cada 10 minutos eles colocam um degrau a mais ali, viu? Vai na manha, hein, Zinho? Vai na manha. Muito bem, fã de esporte. A festa é do Flamengo. Que campanha do Flamengo, hein, Paulo Calçade? O Flamengo nessa Libertadores. Aquele jogo dramático lá contra o Estudiantes. A gente estava lá. Naquele jogo contra o Estudiantes. Nas oitavas, ele passou pelo Internacional. Nas quartas, eliminou o Estudiantes. Nos pênaltis, 4-2. Na semifinal, ganhou do Racing. 1-0 e depois 0-0 fora de casa. Ele se classificou como segundo na fase de grupos. 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Foi trilhando o seu caminho na Libertadores até chegar a essa grande final.
E de novo repetindo aqui em Lima o que aconteceu em 2019, o título da Libertadores.